Fala, família do Cangaço Eterno, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Para quem não me conhece, sou Elton Araújo e mais uma vez estou trazendo um vídeo aqui para o canal. Como de praxe, já vou pedindo para que você deixe o like neste vídeo. Se você ainda não é inscrito, por gentileza se inscreva, ative o sininho de notificações para não perder nada do que acontece por aqui. Sem mais delongas, vamos para o vídeo. Pessoal, nesse vídeo eu falarei sobre o cangaceiro Curisco, ele mesmo, o Diabo Loiro. Eu darei ênfase a 25 curiosidades sobre o mesmo. Então, vamos a elas. A primeira aventura pelo mundo, de Cristino Gomes da Silva Cleto, que no futuro ficaria conhecido como o afamado cangaceiro Curisco, se deu por volta de 1914 e 1915. Ele tinha por volta de 13 anos de idade. Se revoltou após levar uma forte surra de sua mãe, pois ele teria sido acusado de ter roubado uma quantia de dinheiro que sumiu da casa. Quem o acusou foi uma de suas irmãs. Cristino, revoltado, caiu no mundo e foi bater na cidade de Laranjeiras, no Sergipe. Depois o dinheiro apareceu e ficou claro que não tinha sido Cristino. Existe uma versão que diz que quem deu a surra foi o pai de Cristino e não a mãe. Por volta de 1923 e 1924, Cristino serviu o exército, no 28º Batalhão de Aracaju, Sergipe. Quando mais novo, esse era um sonho que ele tinha. Outra curiosidade é que para entrar no exército, em Aracaju, Sergipe, ele teria usado um nome falso. Infelizmente não consegui levantar qual era esse nome. Cristino participou da revolta de 1924, onde tentaram dar um golpe de estado. Porém, a revolta foi rapidamente sufocada e ele e os demais tiveram que fugir para não perder a vida. Ali, ele se tornara traidor do exército. Seu primeiro crime se deu entre o final de 1924 e o início de 1925, na cidade de Monteiro, na Paraíba. Cristino matou um rapaz ali a facadas, após um desentendimento por conta de uma moça. Uma versão diz que o rapaz era primo da moça e não gostou de Curisco. O Cristino, na época, está cortejando, insistentemente. Outra diz que ele era noivo da mesma. O que se sabe é que ele deu uma tapa no rosto de Cristino. E daí veio o ato. Existe uma versão também que diz que o ato foi feito com tiros e não a facadas. Porém, a primeira versão é a mais plausível. Após se entregar a pedido do seu patrão, Cristino foi condenado a 15 anos de prisão devido a esse crime. Teve a ajuda de fora e conseguiu fugir da cadeia, pois o plano da polícia naquela época era dar cabo de Cristino e os demais presos. Seu primeiro combate no cangaço, ainda como Cristino, aconteceu na Fazenda Tapera, em 28 de agosto de 1926, onde foram massacrados a família Gilo por Lampião e um bando com mais de 100 cangaceiros. Cristino, ao entrar no cangaço, em 24 de agosto de 1926, foi integrado ao bando de Jararaca, que tinha alguns cabras que atuavam sob suas ordens. Mas claro, sempre passando pela tutela principal de Lampião. Sua agilidade no combate da Fazenda Tapera lhe rendeu o seu vulgo, colocado pelo cangaceiro Jararaca, Curisco, em alusão aos raios e trovões de Curisco. Em sua primeira passagem pelo cangaço, participou apenas por 3 meses, e o motivo para a saída é um tanto curioso. Ele não suportou ver as crueldades cometidas pelos cangaceiros contra os volantes que eram abatidos. Achando aquilo demais, pediu dispensa.
Após deixar o cangaço pela primeira vez, rumou para a região do Salgado do Melão, na Bahia, onde tinha alguns familiares. E lá ele foi noivo de uma bela jovem, chamada Marieta, sobrinha do coronel Alfredo Barbosa de Jaguarari, Bahia. Porém, o relacionamento teve de acabar devido às perseguições de Herculano Borges. Essas ações fez com que Cristino voltasse novamente para o cangaço. Apesar de ter tido outros parentes no cangaço, uma curiosidade bacana sobre Corisco é que ele era primo do afamado cangaceiro Arvoredo. Se vocês repararem bem nas fotos, existe uma certa semelhança. Em seu regresso para o cangaço, em 1927, pouco tempo depois, sob intimidação, levou consigo a jovem Sérgia, que no mundo do cangaço ficaria conhecida como Dadá. Segundo o filho do casal, Silvio Bulhões, em entrevista, ele disse que sua mãe foi levada com apenas 13 anos de idade e em sua primeira noite com Corisco foi violentada. O ato foi tão desproporcional que a jovem teve uma grande hemorragia e quase morreu, precisando ficar sob cuidados de terceiros. Existe uma versão, porém pouco provável, que eu também não acredito, que Dadá teria entrado para o cangaço de livre e espontânea vontade, e ela e Corisco teriam planejado o assassinato do primeiro namorado de Dadá. Porém, eu deixo claro que eu não acredito nessa versão, é apenas uma curiosidade. Corisco se diferenciava dos demais cangaceiros. Fisicamente falando, ele era alto, forte, branco, cabelos grandes, loiros, queimados do sol. Além de tudo, diferente da grande maioria, ele não era analfabeto, sendo ele que ensinou a sua companheira Dadá a ler e escrever, e daí por diante conquistando o amor da mesma. Com a criação dos subgrupos por Lampião, Corisco logo herdou um, e o dele era um dos mais temidos de todo o sertão. Homem de personalidade forte, por muitas vezes se bicou até com o próprio Lampião. Não permitia que outros cangaceiros disciplinassem os seus cabras. Foi assim no caso de Lídia e Zé Baiano, onde não permitiu que matassem o cangaceiro Bem-te-vi. E foi assim também com Maria Bonita, com quem ele discutiu, pois Maria era a favor a uma punição a Cristina, após o envolvimento dela com o cangaceiro de Corisco, o cangaceiro Jitirana. Corisco não permitiu que ninguém disciplinasse o cangaceiro Jitirana. Era um líder, e no seu bando quem mandava era ele. Em 1933, o Jornal da Bahia divulgava uma lista que o governo e a polícia fez para dar os valores das cabeças dos cangaceiros. E após a cabeça de Lampião, a segunda mais valiosa era a de Corisco, valendo 10 contos de réis, que nos tempos de hoje seria aproximadamente 250 mil reais, mas deixo claro que esses valores não são precisos. Existe uma versão que quem colocou o apelido de Corisco, de Diabo Loiro, teria sido o tenente Zé Rufino, após ver uma atuação em combate de Corisco. Ele teria voltado para salvar a vida de Mariano, debaixo de forte tiroteio, o cangaceiro que ficara preso em alguns arames. Corisco pulava de um lado para o outro, atirando, gritando, e daí Zé Rufino teria feito o comentário: esse homem parece um diabo loiro. Apesar de ser comum a bebida entre os cangaceiros, após a morte de Lampião, Corisco teria se entregado às bebidas, talvez devido à grande pressão ao ver o cangaço acabar e as grandes perseguições. Após a morte de Lampião no ano de 1938, dentre todos os cangaceiros que serviam o chefe Mor, Corisco foi o único que teve coragem de tentar uma vingança, apesar que esse ato causou uma grande injustiça na história do cangaço. Sedento de vingança, ele foi enganado por Joca Bernardes, seu coiteiro, e massacrou uma família de inocentes, conhecido como a chacina da Fazenda Patos. Com a morte de Lampião em 1938, os cangaceiros sem rumo,
começaram a fugir, trair os companheiros ou se entregar. Apenas 2 bandos persistiam, o de Corisco e o de Ângelo Roque. Em 1939, Corisco ficaria inválido para o cangaço. Foi atingido em 2 braços por disparos pelo membro da volante, João Torquato. Daí por diante, quem assumiria seu bando era sua companheira Dadá. O cangaço é considerado que tem seu fim no ano de 1940 com a morte de Corisco, pela volante do tenente Zé Rufino. Fugitivo, apaisano, em busca das terras do Sudeste, Corisco é alvejado com rajadas de metralhadora. Esses disparos abriram sua barriga. Corisco ainda ficou por cerca de 6 horas vivos, agonizando, até encontrar sua morte. Após enterrado, Corisco teve sua cova profanada. Lhe cortaram o braço direito e arrancaram sua cabeça, onde foi levada para o Instituto Nina Rodrigues, na Bahia, onde ficou por mais de 30 anos ao lado das cabeças de Lampião e Maria Bonita. O filho de Corisco e Dadá, Silvio Bulhões, conseguiu o direito de exumar os restos mortais de seu pai. Feito isso, foi cremado e suas cinzas foram levadas por Silvio para ser jogada no mar de Alagoas, após ele pegar uma embarcação na orla da praia do Pajuçara e seguir mar adentro. Silvio pretende que isso seja feito com ele após a sua morte, suas cinzas sejam jogadas no mesmo local. Fala, família do Cangaço Eterno, se você ficou conosco até esse momento, por gentileza, olha aí, se você esqueceu do like, dá essa força, a gente precisa de mais para nossos vídeos serem divulgados e mais pessoas assistirem. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo.